Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe na noite de hoje. O assunto que a gente traz, que nós trazemos hoje para refletirmos nessa noite, é um assunto bastante leve, muito agradável. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a oração, sobre o culto do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática muito recomendada pelo Espiritismo. E Kardec já nos ensina que o Espiritismo vem relembrar e explicar os ensinamentos morais de Jesus, mostrando-nos como vivê-los no dia a dia, no nosso dia a dia. O Evangelho no Lar é uma prática muito simples, mas profundamente espiritual. Mais do que um hábito semanal, ele é um convite de Jesus para entrar em nossas casas, iluminando nossas relações, nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É um momento em que paramos com a correria do dia a dia para nos encontrarmos com os ensinamentos de Jesus, e isso dentro do nosso próprio lar. Não é um ritual complicado. É uma ótima oportunidade de reforma íntima. E mesmo que seja apenas uma pessoa fazendo, quando nos envolvemos com sinceridade, Jesus sempre estará presente. O que é o Evangelho no Lar? É um encontro semanal da família com os ensinamentos de Jesus, baseado sempre no Evangelho segundo o Espiritismo. É um momento de estudo, de reflexão e de oração, aberto a todos os espíritos e benfeitores espirituais. É um momento de paz, de fé e de união. E qual a importância de fazermos esse Evangelho no Lar? Ele traz paz e harmonia para dentro do nosso lar, fortalece os laços familiares, protege espiritualmente a nossa casa, ajuda-nos no equilíbrio emocional e espiritual, cria um ambiente de amor e de compreensão. E aí ele traz benefícios que são visíveis, que nós conseguimos enxergar, e invisíveis. Quais seriam esses benefícios visíveis? E que prontamente, logo que a gente tem esse hábito semanal, a gente já consegue perceber, porque nós vamos sentir uma melhora no diálogo, na paciência, na compreensão dentro da nossa família. E os invisíveis, aqueles que a gente não enxerga, eleva o padrão espiritual do lar e permite a presença dos bons espíritos. A gente não consegue enxergar, mas consegue sentir. E quais são os benefícios espirituais que esse Evangelho pode nos trazer? Primeiramente, a elevação do padrão vibratório dentro do nosso lar. O auxílio dos bons espíritos, onde eles encontram facilidade para nos auxiliar, para nos orientar e para nos proteger. Vai ocorrer o afastamento das influências negativas, o fortalecimento da fé e da esperança. Jesus já nos dizia: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Kardec esclarece, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a presença espiritual não depende do número de pessoas que estão ali fazendo e praticando o Evangelho, mas da sintonia moral e do pensamento elevado dos que ali se encontram. No Evangelho no Lar, quando elevamos os nossos pensamentos, criamos um campo vibratório que facilita a ação e a presença dos espíritos superiores, que são representantes de Jesus Cristo. Qual seria um roteiro muito simples para que a gente possa fazer o Evangelho no Lar? Tem um livro que, quando nós fazemos o Evangelho lá em casa, a gente usa bastante. Ele está até detonado, de tanto que nós usamos.
é o Evangelho no Lar, à Luz do Espiritismo, de Maria Comprim. E ele traz uma série de ensinamentos bíblicos, e lá no finalzinho, ele nos ensina, ele nos dá esse roteiro. E a gente, quando nós fazemos, sempre levamos muito em conta esse livro. Depois eu posso deixar até disponível aí para quem quiser. Então, como que nós devemos proceder? Qual seria o roteiro ideal para que a gente possa desenvolver o Evangelho dentro do nosso lar? Primeiramente, a preparação do ambiente, antes de começar exatamente o Evangelho. Então, nós devemos sempre escolher um dia e um horário fixo na semana. Isso é muito importante e a gente deve manter isso com muita disciplina. Nós devemos desligar um tempo antes a TV, devemos desligar os celulares, evitar o barulho, organizar sempre um ambiente calmo, limpo e harmonioso. E se nós quisermos, e é opcional, nós podemos colocar um copo ou uma jarra de água para fluidificar, e podemos até colocar uma música bem suave no início. E aí nós reunimos ao redor da mesa os participantes. Todos se sentam, a família, ou se nós não conseguirmos reunir a família, nós mesmos sozinhos podemos realizar esse Evangelho. As crianças, claro que também podem participar, e quando elas participam, nós sempre fazemos leituras mais curtas, para que elas também possam participar e interagir nesse Evangelho. E em seguida, nós iniciamos a prece inicial. Ela não pode durar mais do que 1 ou 2 minutos. A gente deve fazer uma oração muito simples, pedindo proteção e amparo. Um exemplo de prece inicial, eu vou até pegar desse livro mesmo. Ele diz assim: no início da reunião, uma simples e espontânea prece. Silenciamos dentro de nós mesmos e buscamos em nossa mente a figura de Jesus, equilibrando assim a nossa aura, sintonizando-nos com o plano maior, e pedimos: Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura evangélica de hoje e sustenta-nos durante toda a reunião através de Deus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Então, vocês viram que é realmente curta, bem objetiva e bem simples. Depois da prece inicial, nós fazemos a leitura do Evangelho, a leitura deve durar mais ou menos uns 5 minutos. Quais as fontes que a gente pode consultar? O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a nossa principal opção, Mas também a gente pode fazer a leitura do Livro dos Espíritos, abordando aí as questões morais, mensagens de Emmanuel e de André Luiz, obras do Chico Xavier. Como que a gente deve fazer? Normalmente, e como a nossa primeira opção é o Evangelho, nós abrimos o Evangelho aleatoriamente. E normalmente é exatamente o que a gente estava precisando, ouvir e trabalhar naquele momento. Normalmente, 1 ou 2 pessoas leem o trecho com bastante calma. E se esse trecho que nós abrimos, ele for longo, a gente pode dividir por partes. E depois disso, depois dessa leitura, nós procedemos um comentário e uma reflexão, que pode durar de 5 a 15 minutos. Depois dessa reflexão, que pode ser até que uma só pessoa o faça, após essa leitura, nós vamos conversar sobre o tema, conversar um pouquinho com todos aqueles que estão envolvidos. E o ideal é nós perguntarmos, para que a gente possa conversar sobre o tema: o que esse trecho que a gente acabou de ler nos ensina? Como que essa leitura e essa reflexão pode nos auxiliar no nosso dia a dia? Que atitudes nós podemos melhorar durante a semana? Importante, isso é muito importante, evitar debates calorosos. Todo o Evangelho deve acontecer num ambiente bastante calmo, bastante tranquilo. Nós não podemos julgar ninguém.
Nós estamos refletindo sobre o trecho lido. E essa leitura, essa reflexão e essa conversa posterior, normalmente é para iluminar a nossa consciência e para que a gente possa interiorizar tudo aquilo e podemos até proceder e iniciar a nossa reforma íntima. Depois dessa leitura e dessa conversa sobre o tema, aí já é opcional, nós podemos ler uma mensagem complementar, isso é opcional. Então a gente pode ler uma mensagem curta e edificante, como, sabe aquelas mensagens que tem no final do Evangelho, nós podemos utilizar uma página do livro Pão Nosso, o livro Fonte Viva, Agenda Cristã, Jesus no Lar, e até mesmo esse livro que eu não sei nem se já não está esgotada a edição, mas eu acredito que seja fácil da gente encontrar. Depois que a gente passou por essas etapas, nós vamos para uma parte que é muito bonita e extremamente essencial, que são as vibrações, as irradiações. E como fazer? Todos naquele momento devem fechar os olhos por um instante, mentalizar muita luz e amor. E aqui ele também nos dá um exemplo de como fazer essas vibrações. E eu vou pedir até a licença para ler um pouquinho e depois ler como pode ser feita essa vibração. A importância da vibração está no impulso mental que é dado, na vontade firme e sincera de ajudar, na dedicação e amor aos semelhantes, no poder da fé ardente e confiante na ajuda do alto. E aí, quem fizer as vibrações, lê o seguinte trecho. Nesse momento, vamos nos acomodar bem nas nossas cadeiras, silenciando, respirando profundamente, deixando a mente livre dos pensamentos do dia a dia, mentalizando a figura de Jesus, buscando o plano maior, harmonizando e acalmando o máximo possível o nosso espírito, mantendo serenidade. E nesse pensamento harmonioso, desprendemos ondas de paz, de amor e de esperança, começando as vibrações. Enquanto a pessoa, o companheiro, profere as vibrações em voz alta, quem está participando do Evangelho em pensamento e sempre ligados a Jesus, vamos envolvendo nesse clima radiante que criamos as pessoas que estão sendo mencionadas. E ele começa assim a vibração. Vamos vibrar pela fraternidade e paz de toda a humanidade, pela implantação. Eu até os convido agora para fazer essa vibração. Da mesma forma que nós faríamos se nós estivéssemos realizando o Evangelho lá em casa. Então vamos vibrando pela paz e fraternidade de toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares. Vamos vibrar pelo equilíbrio e pela paz de toda a família, pelo perdão e concórdia dos que não sintonizam conosco, visualizando a união e as amizades mútuas. Vamos vibrando pela cura e sustentação dos familiares e amigos que estejam doentes. E nesse momento nós podemos, em pensamento, até citar esses nomes. Vamos vibrar pelos que estão presentes no Evangelho, encarnados e desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho, imaginando muita luz nas paredes, piso, teto, portas, janelas, móveis, roupas e assim por diante. Lembrando as palavras de Jesus e a sua profunda sabedoria quando, sentindo as nossas necessidades, ensinou: o que quer que seja, que pedirdes em oração, credes e obtereis. E aí a gente pode fazer o pedido: Mestre, abençoa o nosso lar, a nossa família, faz com que haja paz, equilíbrio e harmonia em nossa casa, para que ela seja um local de refazimento físico e espiritual. Jesus, cada um de nós tem um pedido em particular a te fazer, e nesse momento silenciamos para cada
para que cada um de nós abra o coração a Ti, a fim de receber a Tua orientação amiga e a Tua luz. E nós silenciamos por um segundo para que a gente possa fazer esses pedidos. E se houver necessidade nesse momento, ou um caso de enfermidade, a gente faz as vibrações especificamente para as pessoas que a gente precisa, né? Pedindo a Jesus aí que interceda por ela, envolvendo em vibrações de saúde e sustentação. Enfim, depois dessas vibrações, então vocês podem vibrar. Aqui foi só um exemplo que ele dá e que pode ser seguido, mas a gente pode vibrar por que vocês quiserem ali dentro. Pela família, pelo lar, pelas pessoas doentes, né? Pelas pessoas que estão em sofrimento, enfim, pelos espíritos necessitados e assim por diante. E no final, nós fazemos a prece de encerramento, que não deve levar de 1 a 3 minutos no máximo. Agradecemos pela presença espiritual e peçamos nesse momento força, né, para praticarmos o bem. E ele dá também um exemplo de como pode ser feita, um exemplo de uma prece final. Jesus amado, agradecemos esse momento de luz, que possamos guardar no coração os ensinamentos recebidos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos assistiram, que a paz permaneça em nosso lar e assim seja. E dessa forma nós encerramos. Aí nós temos a água fluidificada, quem colocou a água, e após o encerramento do Evangelho, cada um pode tomar um pouco daquela água fluidificada, tá? Pode ser guardado até para o dia seguinte, inclusive. O Evangelho no lar, ele deve ser feito com muita disciplina. Então, toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia. Isso faz toda a diferença. E aí vem uma outra reflexão, que é a importância da oração. A oração nos conecta com Deus, fortalece a nossa fé, acalma o nosso coração, nos fortalece, nos consola e nos aproxima do plano espiritual maior. Jesus foi claro ao dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando oramos, fortalecemos nosso espírito e aprendemos a lidar melhor com as dificuldades da vida. Para Kardec, quando Jesus diz vigiar, o que significa esse vigiar? É observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente as nossas atitudes. Quando ele diz orar é buscar forças para que a gente possa manter essa vigilância. São esses os significados do vigiar e orar que Jesus cita. O Evangelho no lar nos ensina essa disciplina espiritual semanalmente. E Jesus foi o nosso maior exemplo de oração. Ele sempre ensinou a importância da oração e ele orava constantemente. Ele buscava forças na oração antes das grandes decisões e nos momentos mais difíceis pelos quais ele passou. Se o próprio mestre, vamos pensar, se o próprio mestre sentia necessidade de orar, quanto mais nós, réis mortais. A oração sincera transforma o espírito. Não são palavras bonitas, mas são sentimentos verdadeiros. Kardec, ele ressalta que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Se o Cristo orava, e não por necessidade, mas por exemplo, ele nos ensina que a oração é essencial para o nosso crescimento espiritual. O Evangelho no lar, ele é um ato de amor, é um compromisso com o bem. É um ato de amor, e esse ato de amor é conosco mesmo e com os outros. Um gesto simples, porém com muita disciplina, que gera grandes transformações. Jesus resumiu toda a lei em 2 ensinamentos:
Amará o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos ter confiança na oração. Tudo o que pedirdes em oração, credes e obtereis. Ele já nos dizia. Kardec nos orienta que a fé verdadeira é aquela que confia, que age, aceitando a resposta divina, seja ela qual for. E às vezes, e nem sempre, é exatamente aquilo que a gente pediu. A oração no Evangelho no Lar nos ensina a confiar, a esperar e a perseverar. E vamos refletir um pouquinho mais sobre um dos maiores recursos que Deus nos oferece, que é a oração. Essa ponte silenciosa entre nós e o alto. Quem de nós nunca orou em silêncio e chorando? Quando a dor nos apertou, quando a esperança nos pareceu muito distante, quando a alma se sentiu sozinha. A oração muitas vezes nasce do nosso sofrimento, mas ela também pode ser um ato de gratidão e de crescimento. Kardec define a oração como dessa forma: a prece é uma invocação. Por ela, o homem entra em comunicação através do pensamento com o ser a que se dirige. Orar é elevar o nosso pensamento a Deus, é abrir o coração com humildade, mas com confiança. A oração modifica os nossos fluidos, eleva a vibração, fortalece o perispírito, cria proteção espiritual e favorece o nosso equilíbrio emocional. Por que e quando nós oramos? Em momentos de dor, em busca de paz e quando queremos agradecer. E Kardec, ele coloca que a oração, ela pode se apresentar de 3 formas. Quando nós fazemos um pedido, quando nós fazemos um agradecimento, ou podemos também fazer uma oração de louvor. Ou quando nós pedimos alguma coisa. E aí, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso egoísmo. Pedir é natural, mas como nós devemos pedir corretamente? Pedimos força? Pedimos paciência? Pedimos resignação? Ou pedimos privilégios? Pedimos que Deus resolva tudo? A oração não muda Deus, muda nós mesmos. Deus sabe o que é necessário. A oração transforma o nosso coração e nos coloca em sintonia com o bem. A oração é como ajustar, antigamente a gente fazia isso, ajustava as ondas do rádio para captar as ondas do alto. E a oração é como um remédio para a nossa alma. Ela acalma, ela fortalece, ela ilumina as nossas decisões, ela nos dá esperança, ela nos sustenta nas provas pelas quais passamos. Quando tudo nos falta, a oração é o último fio, mas também é o mais forte. Então vamos retomar um pouquinho. Quando no Evangelho, que nós realizamos no nosso lar, nós fazemos as preces, nós fortalecemos a nossa casa espiritualmente. Só fazendo uma retomada agora bem geral. Nós criamos para o nosso lar proteção espiritual, relembrando que nós harmonizamos as nossas relações interpessoais. Nós também ajudamos os espíritos que estão necessitados e que também participaram daquele Evangelho e fortalece a nossa família. A oração é luz que fortalece a alma, que ilumina as nossas decisões, que renova as nossas esperanças, que cura feridas invisíveis
que nos aproxima de Deus. E lembrando, ela não muda Deus, mas muda a nossa vibração. Atrai para a gente um amparo espiritual, fortalece o nosso coração e abre caminhos interiores. Que possamos compreender que o Evangelho no Lar não é apenas uma leitura semanal, mas uma escola de almas. Como nos ensina Kardec, o Espiritismo é o consolador prometido e o Evangelho, o roteiro seguro para a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E eu os convido, agora nesse momento, para fazer uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus? Uma prece simples e objetiva, nós encerramos a reflexão da noite de hoje. Senhor, ensina-nos a confiar, dá-nos força para sustentar as provas e amor para servir sem esperar retorno. Senhor, abençoa o nosso caminho e o nosso lar. Nos ilumine para compreendermos as lições da vida. Que a paz esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela palestra. Obrigada. Pessoal,